Então, aproveitando, né? Falando sobre essa questão de ateísmo, esse tipo de coisa. Primeiramente, você acha que todo mundo pode experienciar esse tipo de coisa ou alguém tem um bloqueio? O que que acontece? Tipo, isso é acessível a todos, esse tipo de experiência? Qual a sua percepção a respeito desse assunto? Bem, a gente sabe que existe uma palavra muito negligenciada hoje em dia por várias pessoas, e principalmente perseguida por ativistas e militantes, que é a palavra que você conhece muito bem, pistis, fé. E fé em si não é somente fé. Fé demanda dois verbos, crer e confiar. No nosso português é um pouco limitado, mas no grego ele tem essa dupla, esse binômio perfeito, né? Esse binômio perfeito, de fato, expressa o conceito do que é, de fato, ter fé. Fé, nesse duplo sentido semântico, ele tem uma dimensão gigante. Eu acredito que seja a chave para ativar, para desbloquear, para mostrar, de fato, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual. E quem vai, de fato, mostrar uma definição que eu chamo definição funcional dessa fé é o escritor aos Hebreus, quando ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, ter fé é ter plena convicção. Por isso que o termo que ele usou, hipóstasis, hipostasis, substância, consistência, certeza, confiança, e tudo isso é ter plena convicção de fé. Quem não tem a chave de ativação vai não experienciar isso. Então, quem crê tem mais facilidade de ativar esse mundo metafísico, de entrar nesse mundo espiritual e, de fato, presenciar mínimas coisas e evidenciar o caráter divino nas mínimas coisas. A primeira coisa é ter fé, que é confiar e crer. O ateu também tem fé. Gente, fé não é somente no contexto cristão. Ele tem fé no que ele fala. Ele crê na não existência de Deus. Ele acredita nos seus postulados. Porque quando um ateu disser que não tem fé, significa que ele não crê no que ele acredita, ele também não confia nos seus postulados. Então ele é dúbio, né? E por que eu falo isso? Porque para se conectar com Deus precisamos de fé. Temos que ter essa certeza. E o contrário desse termozinho de ter certeza é o quê? É retroceder. Por isso que no capítulo 10, versículo 38 dos Hebreus, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Caso recue, né, o grego ali pode significar retroceder, não terei prazer nele. Que o próprio escritor aos Hebreus, eu só me dei conta nos originais do que ele quis fazer ali, por causa das palavrazinhas. Riposteiletai com ripostasis. É semelhante foneticamente. Ele quis colocar recuar, retroceder, com ter certeza e ter convicção. Isso para mim é perfeito. É, faça a sua escolha, meu querido, que está nos ouvindo. Essa é uma questão fundamental. Essa questão de você ter fé é fundamental. Para mim, é o elemento mais importante da vida cristã. É a matéria-prima de ter fé. Só vai entender isso quando você ativar isso. Porque quando a gente lê Hebreus, ainda em Hebreus, capítulo 6, versículo 11, a gente vai ter a dimensão do que necessita para ativar esse mundo. Como você perguntou, como é que eu faço para desbloquear isso? Como é que o Mateus pode fazer isso para desbloquear? Eu vou dizer, essa dimensão, ela só pode ser ativada ou desbloqueada quando algo acontece. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele, não é todos os aqueles, mas todo aquele que se aproxima de Deus deliberadamente, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na nova versão transformadora, na NVT, nova versão transformadora, né? Diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja no seu íntimo se aproximar de Deus, deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha como é perfeito. Se Mateus estudar profundamente Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6, eu tenho certeza que ele vai se interessar por elemento da fé, coisa que ele não consegue ter no campo sobrenatural.
E isso é bem enfático, meus irmãos, quando o escritor, literalmente, ele inicia nos originais. Eu vou até aqui, me permita, falar no texto original. Se eu me equivocar, você pode fazer as correções aqui, fazer uma microexegese aqui, bíblica, quando ele diz assim, horis de pisteos, adinaton eurestesai, pisteusai, gardeiton prosercomeno tontiu, rotiestincai, tois, exetosin autu mistapondotes genetai. Traduzindo, horis de pisteos, quer dizer o quê? Sem, de fato, fé, ou, de fato, sem fé, adinato, eurestesai, é impossível agradar, ou não dar para agradar a Deus. Pisteusai, gardei, crer, pois é necessário, ou é preciso. Tom prosercomeno, o que se achegar, ou porque quem dele se aproxima precisa crer. Tom, tu teu rotiestin, ao Deus que é, ou ao Deus que existe. Kaitois, exetosin, auton mistapodotes, ginetai, e aos que buscam galardoador ou recompensador, se torna, ou ele recompensa aos que buscam. Sem fé, sem crer, sem confiar, ninguém, nenhum ser humano poderá de fato destravar ou desbloquear o mundo espiritual e reconhecer nos mínimos detalhes a presença de Deus. Professor Wesley, você precisa de fato ter fé. É o elemento indispensável, é a matéria-prima primordial de todo ser humano para se conectar com o mundo sobrenatural.